Bem-vindos ao canal A Ler o Testemunho. O tema de hoje, tempos trabalhosos. Logo após a vinheta. No vídeo anterior nós vimos que Deus traz seu movimento verdadeiro, em 1844, pregando a tríplice mensagem angélica. Mas Satanás também traz seus movimentos para causar dúvida e confusão, para que não aceitem a tríplice mensagem angélica. Com o passar do tempo e ao nos aproximarmos da vinda de Cristo, o conhecimento das três mensagens angélicas se avolumou. Contudo, os ataques de Satanás também se avolumaram. E é o que veremos agora. O primeiro deles era justamente o marxismo, que em 1844 Karl Marx tinha escrito seu livro sobre manuscritos econômicos e filosóficos. Depois disto, vemos o surgimento dos sindicatos. Temos também o comunismo ou socialismo de Estado, ou seja, os estados, os governos seriam comandados por esta ideologia. E temos exemplos como a China e a União Soviética. Depois, encontramos justamente o que chamamos de o progressismo, ou seja, esses países onde o comunismo não chegou com força, o socialismo conseguiu se adentrar justamente com essas ideologias, como o meu corpo, minhas regras, ou o que chamamos essa agenda woke. E vemos que o Espírito de Profecia, em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 142, nos advertiu a respeito disto. Os sindicatos e confederações do mundo são uma armadilha. Conservai-vos fora e longe deles, irmãos. Nada tenhais a ver com eles. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Então aqui nós vemos toda a evolução do comunismo, que começa em 1844, apenas de forma filosófica, mas de forma efetiva começa a adentrar as nações. O segundo engano de Satanás é o espiritismo, que também surgiu em 1844. Depois disto, Allan Kardec surge e cataloga todas essas doutrinas do espiritismo. Vemos também, no começo do século XX, o espiritismo dentro dos teatros e até mesmo do cinema, até chegar a um ponto em que praticamente todos os filmes que vemos ou assistimos, ou mesmo séries, e até livros que lemos, têm um conteúdo espírita. E temos o grande conflito, página 588, onde o Espírito de Profecia já profetizava algo. E diz: e Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo, e assim fortalecer a sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do Espiritismo. Já estava profetizado, o Espiritismo avançaria para o mundo todo. E aqui vemos que há fileiras do Espiritismo. Não há somente um só Espiritismo. Um outro engano são justamente os Mormons. E vemos que o surgimento dos Mormons também ocorreu em 1844. E vemos que Joseph Smith recebeu as revelações em forma de bruxaria e ocultismo. E vemos também que, com o passar do tempo, as doutrinas dos Mormons se aprofundaram no Espiritismo. E uma delas é a vida pré-mortal. Ou seja, eles acreditam que antes deste mundo aqui, terreno, havia uma vida pré-mortal, onde os espíritos habitavam com Deus. Então hoje podemos dizer que os Mormons são um paganismo com vestes cristãs. E vemos também, com o passar do tempo, o surgimento das testemunhas de Jeová. Eles continuam sempre marcando datas para a volta de Cristo. E agora nós temos o texto em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 188, que nos diz, o Espírito de Profecia assim nos diz: o Senhor mostrou-me que a mensagem deve ir, e que não deve depender de tempo, pois o tempo não será nunca mais uma prova. Vi que alguns estavam ficando com uma falsa agitação, nascida de pregar-se o tempo. Vi que a terceira mensagem angélica pode subsistir sobre o seu próprio fundamento, e que não precisa nenhum tempo para fortalecê-la, e que ela irá com forte poder, e fará a sua obra, e será abreviada em justiça. Então essa questão de ficar marcando o tempo para a volta de Cristo sempre vai dar errado, e sempre vai fortalecer a causa do inimigo,
que vai causar descrença. E não somente isto, que essa pregação sobre marcar tempo da volta de Cristo, dos últimos eventos, entra em choque com a mensagem do terceiro anjo. Um dos outros enganos de Satanás é justamente o ocultismo, que, com o passar do tempo, em 1915, quando a profetisa do Senhor havia descansado, surge agora uma profetisa da nova era, que é a chamada Alice Bailey, onde ela escreveu vários livros a respeito da teosofia. Vemos também a proliferação das sociedades secretas, da maçonaria. Temos também o movimento da nova era, juntamente com as drogas. Temos também as divulgações das religiões orientais, das práticas orientais. E, por fim, o maior propagador disso tudo, justamente Hollywood. E o que diz a Bíblia? Em Levítico capítulo 19, verso 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vimos também que em 1844 surgiu a fé Bahá'í. E esta nova religião, ela é centralizada no ecumenismo. Com o passar do tempo, vemos uma união da ONU com a fé Bahá'í, ou seja, os princípios que a fé Bahá'í advoga foram aceitos pela ONU. E todos esses princípios são a respeito do ecumenismo e também em conjunto com o Conselho Mundial de Igrejas. E por fim, vemos a Agenda 2030, que reúne tanto o mundo político, religioso e econômico. E agora em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Temos também um outro engano, que é o arrebatamento secreto. Então, em 1830, surge, de forma teológica, o arrebatamento secreto, através de uma falsa profetisa. Porém, hoje, temos o movimento pentecostal, que acaba abraçando esta teologia, colocando como sua principal doutrina, que seria o arrebatamento secreto. Em Apocalipse, capítulo 14, o verso 9 e 10, falando a respeito do terceiro anjo, nos diz: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. O que o arrebatamento secreto combate a mensagem do terceiro anjo? A mensagem do terceiro anjo fala a respeito da besta, da sua imagem e do seu sinal. E o arrebatamento secreto diz que a igreja não passará por esse tempo. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada e esses últimos eventos não serão para a igreja. Porém, quando chegar o momento que a igreja passará por esse tempo da besta, da sua imagem e do seu sinal, a igreja não estará preparada, pois não anunciou e pregou essa mensagem. Não conhece essa mensagem. Então, o arrebatamento secreto é um engano, é um engodo. E por fim, um dos últimos movimentos que surgiu em 1844 é o que chamamos de naturalismo, que começou com Charles Darwin. E com o passar do tempo, vários cientistas naturalistas começaram a pregar, a ensinar a teoria do Big Bang, ou seja, que o universo e tudo que nele há se criou por si mesmo, sem o auxílio de Deus. Porém, não parou por aí. Essa falsa ciência começou agora a abraçar o mundo espiritualista, que é a metafísica, o mundo quântico. E agora o grande conflito, página 522. O Criador e suas obras estão além de sua compreensão. E, por não poderem explicar isto pelas leis naturais, a história bíblica é considerada indigna de confiança. Os que duvidam da fidedignidade dos relatos do Antigo e Novo Testamentos, muito a miúde, vão um passo além, pondo em dúvida a existência de Deus e atribuindo à natureza o poder infinito. Tendo perdido sua âncora, são deixados a chocar-se contra as rochas da incredulidade. Temos também
Em carta 31 de 1898, o Espírito de Profecia nos diz: a sofística a respeito da criação do mundo em um período indefinido de tempo é uma das falsidades de Satanás. E essa falsidade de Satanás, que é o evolucionismo, combate justamente a mensagem do primeiro anjo, onde nos diz que devemos adorar o Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E agora o último texto está em Timóteo, capítulo 6, versos 20 e 21. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. Então vemos que todos esses enganos que Satanás introduziu desde 1844 combatem as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E vemos também que esses enganos foram avolumando, foram se tornando mais diversificados. Sim. E vemos que estamos em tempos trabalhosos, conforme o apóstolo Paulo profetizou. Que não sejamos enganados e ficamos com a Bíblia, com a palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Amém.